Bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso canal Papo Humano, Bate-Papo Consciente. Estamos novamente, Fabiana, Alessandra e eu, Prímula, para bater um papo gostoso com vocês. E hoje a gente resolveu trazer um assunto que passou aqui pela nossa vida nos últimos dias, ressaltando um pouquinho mais, que é sobre a energia feminina, né? A gente tem escutado bastante sobre o resgate do feminino, o resgate do sagrado feminino, e esse é um estudo muito profundo. Mas a gente quer trazer para vocês hoje o que é a energia feminina, né? Que todo mundo tem, para vocês entenderem como é que isso funciona e por que é tão importante cada uma de nós irmos atrás desse resgate pessoal, né? Então vamos lá. A energia feminina, tanto quanto a masculina, são necessárias para tudo ser criado, é a origem de tudo. Então, assim, não todo mundo, independente do gênero, sexo, tem a energia feminina e masculina dentro de si, né? Então, quando a gente fala dessa energia, a gente não está falando de gênero, né, nada físico, nada fisiológico. É sim a energia de potência de origem da vida. Porque tudo para ser criado na natureza precisa das duas potências, né? Das duas energias. E está aí, como analogia muito próxima, a representatividade do ser humano. Precisa do espermatozoide masculino e precisa do óvulo para ser fecundado feminino, né? Mas é só uma analogia. Quando a gente fala da energia, é outra coisa. E aí, vamos lá. O que a gente gosta de... A gente usa aqui no nosso meio para dar exemplo, né? Quando você, independente se você é mãe ou não, ou ter filhos ou não, tudo para ser criado precisa disso. E a gente dá um exemplo, um projeto. Então, para um projeto ser criado, independente se seja uma mulher, você precisa ter aquele momento de criatividade, de gestar o projeto, de entender por que você quer fazer, quais são os objetivos. Você fica, por exemplo, quero fazer um evento, quero fazer um aniversário, uma festa, coisa simples. Quero fazer uma festa, um churrasco no sábado. Você precisa pensar quem que você vai convidar, como é que você vai fazer, se tem espaço na tua casa, o que você precisa comprar. Quando você está gestando esse projeto, esse evento, você está na energia feminina. Depois que ele está maduro, ou seja, passou a gestação, né? Você precisa executar, porque senão não vai ter churrasco, né, gente? E aí você precisa da energia masculina. Você vai ter que ir para a rua, você vai ter que ver de onde é que você vai passar cartão, se você vai parcelar, se não vai, se você vai no supermercado comprar, quem que vai delegar, quem que vai fazer o quê. E aí você precisa projetar, que é muito parecido até com o corpo físico masculino, né? De projeção, de energia para fora, de fazer acontecer. Então, o que a gente deixa só para refletir, né? Então, a energia feminina é de acolhimento, é de maturação, de projeto, de gestar esse projeto. A masculina é de ação, é de execução e botar para fora. E aí, com o passar dos anos na nossa cultura, nós mulheres, para a gente sair daquela, né, irmos para o mercado de trabalho, fazer todas as conquistas que a gente tem feito nas últimas gerações, a gente acabou usando muito energia masculina e se desconectando da nossa feminina, né? E é nesse momento, por isso que a gente fala tanto desse resgate. A gente acabou ficando com essa energia muito mais fortalecida. Então, a gente desconectou de uma coisa que é natural na gente, porque eu falei que não é para igualar ao gênero, né? Mas a mulher, por ser mulher, automaticamente vem com essa energia feminina mais aflorada. E o homem, por ser homem, vem com essa energia masculina mais aflorada. E aí que vem as dicas que a gente quer dar para vocês. Então, cada uma de nós vai dar uma dica aqui para vocês começarem a perceber voltar a ter essa conexão com a energia feminina no dia a dia. Certo, meninas? Então, vamos lá. Então, a primeira dica que eu dou é sobre o acolhimento, né? Sobre a percepção dessa energia, do ir para dentro, se perceber o seu meio também, que vai te impactar, tudo que você está vivenciando no seu trabalho, na sua casa, enfim, em qualquer lugar que seja, e qualquer pessoa que você encontre, o que isso está impactando com você, como é que você está reagindo. E dê esse tempo de você perceber e se acalmar, se aquietar, sabe? Ir para dentro de você mesmo e ter o seu momento. É aquele momento que você vai parar e vai perceber como é que você está ali se sentindo. E permitir sentir, porque muita gente fala assim, não, não pode ter raiva, né, do fulano, de ciclano, ou do seu filho, não sei o quê. Cara, mas você está com raiva.
E aí, né, chega uma raiva potente, não uma raivazinha, sabe? Ai, fiquei, né, chateada. Não, você tá com muita raiva. Às vezes alguma coisa te afeta muito. E aí você meio que sai, quase que perde o controle, né, de tanto, aquela velha potência tão forte. E aí você, às vezes, age de uma outra forma que você acha que não deveria. Aí é repensar, é parar, sair de cena, sabe? E entrar para você mesma. Entrar para você e perceber tudo isso que te impactou, que causou você tanto esse ímpeto, né? De essa raiva tão grande. Ou então de você estar se sentindo tão magoada, sabe? Aquilo te feriu de uma forma que parece que te atravessou no seu coração, alguma coisa que te pesou. Então é perceber mesmo, é acolher, sentir o que você tem de emoção ali, né? Percebendo com muita calma, muita tranquilidade, aceitar que está recebendo, que está percebendo, na verdade. Que assim, alguém te falou alguma coisa que aquilo te feriu muito, um exemplo, né? E aí aquilo para você foi uma coisa parece que muito grave, muito pesada. E tem gente que fica remoendo aquilo, né? E aí não aceita, sabe? Não aceita de maneira nenhuma. E aí esse momento de acolhimento é porque você para olhar, para um pouquinho para perceber, poxa, mas que o outro falou realmente diz sobre mim? Sou eu. Que isso impacta na minha vida realmente de fato, sabe? De repente isso nem impacta, são palavras da outra pessoa que talvez também no momento de raiva ou de, né, gente, descontrole, falou coisas, né? Nem às vezes nem são verdades, né? Então o que você considerou ali como uma verdade para você? Por que você considerou isso uma verdade também? Você, sabe? É muito de você. Aí já não compete mais nem o outro, você ir lá discutir, ou você ir lá perguntar, você ir lá fazer essa troca com o outro mais, porque aí já está em você está remoendo isso dentro de você, então te compete, né? Então essa separação de você ter essa percepção, uma percepção um pouco mais tranquila e calma do que está ocorrendo com você, sabe? E aí outra coisa também que eu acho interessante é quando você também começa a olhar nesse ponto de acolhimento, que é basicamente, às vezes é muito fácil você falar, mas eu já olhei, e aí? Já identifiquei, mas o que eu faço depois? Como é que eu vou falar com outra pessoa lá que de repente foi o que, né? Beleza, calmou, percebeu, identificou, e aí sim, depois de você fazer esse trabalho com você, aí você vai lá falar com o outro, aí você vai lá tentar resolver com o outro. E aí você vai fazer uma troca com o outro mais consciente, sabe? Que aí você já tentou elaborar, não quer dizer que você vá elaborar, mas que você já tentou elaborar algumas coisas dentro de você. Você já assentou algumas ideias que talvez ali, de princípio, estavam muito claras. Aí você vai percebendo, mas não é tão bem assim. Talvez eu também tenha culpa. Eu provoquei, ou eu não fiz, ou eu tive parcela nisso aí, não é só o outro. Então, se o outro me disse alguma coisa ou fez alguma coisa, também não foi só por parte dele, foi da minha parte também. Vamos tentar resolver isso de uma melhor maneira, porque senão o outro você fica muito preso e muito dependente só do outro, sabe? Só dessa visão. E é a parte do seu acolhimento, não tem. Assim, essa dica que eu acho é a principal, que é não só a parte de se perceber, de se olhar, mas depois de você, como é que eu resolvo isso? Como é que eu ponho em prática tudo que eu já me percebi? Porque você vai ter um momento que você não vai querer olhar também algumas coisas suas. Você não vai querer perceber tudo em você. Normal, né? Então, tudo bem, vai até o ponto que você considere. Depois dali, o que você conseguir, de verdade. Se aquilo foi muito pesado na sua vida, realmente foi um peso que para você não consegue mais trabalhar, ficar bem, isso te tira a sua paz interior, aí procure uma terapia, procure algo realmente que possa destravar isso em você, né? Mas essa é uma dica, assim... E lembrando que é super conectada com a energia do acolhimento, que é a energia feminina, né, Fabi? Então, assim mesmo, o que você consegue e o que você não consegue. Acolher os dois lados em você, não se... Mas é o peso do acolhimento, está no feminino. É isso que e homens e mulheres, né? Independente de sexualidade, de gênero, o que for. Todos nós, seres humanos, temos essas duas energias
dentro da gente. Então, é utilizar cada uma para cada coisa. É uma coisa que quero ressaltar, assim, que tem um estereotipo, né, de que o feminino ele é fraco, não presta, não deve ser visto, que isso não, é deixado de lado. O que serve é o masculino, essa potência, essa energia que é valorizada, né? E aí é o que a gente vai querer aqui destravar, é justamente essas ideias, porque justamente o acolhimento e outras coisas que, né, a Prímula e a Lê vai falar, está na energia feminina. Então, assim, é ressaltar essa energia, é usar ela, que ela tem uma potência tão quanto a masculina. Né? Então, uma não é maior do que a outra. São iguais. Não, são iguais e complementam. Então, vamos lá. Fala aí, meninas. Bom, e agora puxando o gancho, então, também vou falar um pouquinho dos ciclos, né? Agora, além dessa energia feminina, então, essa dica é especialmente para a gente ressaltar a energia feminina nas mulheres. Assim, todas nós, agora falando para quem está com ciclo menstrual ativo, é muito bacana você conseguir anotar como é seu ciclo. Então, começa com essa geralmente, a gente já anota lá no período fértil por conta de tabelinha, né? Para a gente começar, para a gente, um contraceptivo mesmo. O que eu quero sugerir aqui é que vocês comecem a anotar um pouquinho mais profundo. Além do período que você menstrua, percebe como é que você fica entre essas 4 semanas em termos de emoção, em termos de sensibilidade, em termos de vitalidade, se você fica mais potente ou mais reflexiva, porque muitos estudos, já tem estudos isso, que as 4 semanas que a gente, entre uma menstruação e a outra, o corpo passa por alguns períodos, né? Então, para quem não lembra aqui, um basiquinho de biologia. Então, a gente tem a ovulação, depois o óvulo se prepara para ser fecundado. Isso acontece ou não, se acontecer a gente fica grávida, se não acontecer, o óvulo cola na parede do útero, o útero se prepara, ele incha com o endométrio para ele ficar com sangue, né, para ele ter nutrição para acolher o óvulo se ele for fecundado. Se não for fecundado, aquela parede toda cai, sai junto com o óvulo e menstrua. É aí que vem a nossa menstruação. Então, todo esse processo é o corpo se preparando para receber uma vida, né? O corpo feminino foi feito para isso. E se essa vida não acontece, eu vou usar um tema que talvez seja um pouco pesado, mas a gente não gerou a vida, né? Então, o corpo, por isso que ele vai lá e a gente fica mais introspectiva, porque encerrou um ciclo, nada aconteceu, né? Só que isso é super natural, a gente passa por isso 1000 vezes, né? Durante, não vou saber o número, mas todo mês a gente está passando por isso. E é um ciclo que se encerra, é a oportunidade da gente olhar, ficar mais calada, mais introspectiva, mais reflexiva e se preparar para o próximo ciclo que vai vir, que a energia vai vir de potente de novo e tal. Isso é tão sutil, gente, que se a gente prestasse um pouquinho de atenção, a gente ia perceber que por isso que a gente está mais irritada um pouco antes de menstruar, por isso que a gente fica inchada, por isso que a fase da ovulação, a gente está mais até fogosa, mais animada, porque vem aí uma vida nova. Então, se a gente olhar para a natureza, porque isso é muito natural, é muito instintivo, isso existe desde quando a gente é espécie, né? Por isso estamos aqui. Graças a esse ciclo, nós 3 estamos aqui, e toda a humanidade, é instintivo, isso aí a gente não tem como desconectar. Então, qual é a minha sugestão? Começa a anotar, e aí depois, se você gostar e se perceber, anotando essas tuas emoções, se você está mais com a vitalidade ou não, depois você pode se aprofundar. Existem mandalas que fazem conexão que te dão especificamente cada fase, como é que você está, se você gostar de fazer isso, você começa a entender por que você está assim. No YouTube tem um monte de conteúdo, no Instagram também, de pessoas estudiosas desses ciclos, né? Fazendo conexão até com a Lua, é muito bacana. Então, com a maré. Então, para a gente entender que nós, mulheres, nós somos muito já conectadas por natureza, porque a gente veio com esse dom de fazer gerar, né? Então, com essa habilidade fisiológica, por mais que eu sei que tem mulheres que não conseguem, aí tem suas histórias pessoais, né? Mas, no geral,
a mulher, a fêmea, tem essa capacidade. Então, nos conectarmos com essa coisa tão... outro termo que também está super usado, que é o selvagem, que é o instintivo, que é o natural, que é o da terra, que já existe, é uma ferramenta muito bacana para se sentir parte, sabe? E quando eu comecei a fazer, eu faço esse controle de ciclo e me conheço há algum tempo, só que recentemente eu comecei a usar uma mandala. Estou até com ela aqui, ó, desse mês. Então, ela é bem... Então, ela vai te dando... Eu estou estudando sobre mim, sobre isso. E, gente, daí você começa a pensar, cara, eu não estou sozinha. Sou eu e mais trocentas mil mulheres. E aí a gente, não sei se vocês já, né, vocês estão nos ouvindo, já trabalharam com outras mulheres, os ciclos começam a ficar parecidos. A gente, né? Então é muito bacana, gente, é uma conexão muito maior. Então, quando você olha para essas coisas simples, que está na nossa mão, você consegue se sentir parte de uma coisa maior, um todo, né? E você consegue não justificar, mas você consegue perceber por que você está daquele jeito. Então, assim, na hora que você for brigar com o marido, com o filho, com o chefe, com o colega de trabalho, opa, eu estou naquela fase que é melhor ficar quieta. Então você fica quieto, não fala bobagem, porque senão você vai falar coisa que não é, que tem hormônio, né? Que hoje também é estereotipado. Ah, tá de TPM, mulher fala bobagem. Claro, então vamos usar isso a nosso favor. Na época que a gente está com Viram ciclo palavras ao léu, né? A gente não entende o significado disso, né? Só simplesmente vira algo estereotipado mesmo, né? estereotipado. E aí, quando a gente consegue perceber em que momento a gente está com ciclo e acolher, que foi a primeira dica que a Fabi já deu, você não vai fazer besteira. Não é que você não vai fazer besteira, mas você vai fazer as coisas mais com intenção. Então, acho que é um grande objetivo a gente ter intenção no nosso dia a dia, né? Então, eu não quero fazer para me defender ou para atacar o outro. Eu quero fazer porque realmente eu estou precisando. E aí as coisas começam a fluir no teu dia a dia. Vocês vão perceber uma super diferença aí se começar a olhar. E se vocês gostarem do assunto, já comenta aqui para a gente que a gente traz mais aprofundado sobre isso, né? No próximo vídeo. E agora, dica da Lê. É porque conteúdo tem bastante em relação a isso, né? E esse assunto dá bastante, né? Bastante discussão, né? E, Prímula, você falou muito bem ali na introdução, e a Fabi também complementou, em relação a essa questão de energia masculina e feminina habitem todos, independente do gênero, né? E isso é tão verdadeiro, né? Trazendo agora aqui a minha experiência, que eu estava muito desconectada, muito desequilibrada em relação a isso, e a gente percebe isso muito, fica muito evidente nos relacionamentos, né? Não sei se... Eu acredito que algumas pessoas aqui vão se identificar. No relacionamento, a gente percebe o quanto essa energia, essas duas energias influenciam, né? Então, eu tinha muito, desde o início do meu casamento, eu tinha muito essa energia da ação, né? De arregaçar as mangas e colocar a cabeça, né? E se jogar. Por causa de todo o histórico, né? De criação, de coisas que aconteceram na minha vida, enfim, né? Então, eu vim, né, com essa energia de fazer, de me virar, de correr atrás, de não depender de ninguém, de não precisar de ajuda e de não querer ajuda, de não me abrir para ajuda, que é o quê? É a energia do receber. Então, eu não estava aberta para receber. Eu simplesmente tinha a energia do fazer, do executar, a energia masculina. E isso começou a dar um conflito gigante no meu casamento, porque o meu marido acabava sendo secundário, vamos dizer assim, na relação, né? Ele não conseguia, com a potência dele, né, com a energia dele, colocar isso em prática, porque eu acabava me colocando à frente de tudo, e por outro lado, eu não tinha essa abertura para o receber, né? E aí eu me via sobrecarregada, né? Me via louca, né, maluca, querendo fazer tudo, mas não aceitando ajuda, né? Só que eu não aceitava que eu não estava aceitando ajuda. Eu nem sequer me dava conta disso. Olha a confusão. Olha a confusão. Isso ficou muito mais evidente quando a gente teve os filhos, né? Então, quando nasceu nasceu 3 filhos, e, gente, chegou uma hora que eu falei, cara, tem uma coisa errada, deixa eu olhar para isso. Aí que eu fui começar a entender que, pera lá, eu preciso equilibrar isso, né? Tanto eu estava com o meu masculino muito evidente e o meu marido, em contrapartida, estava com o masculino, né, baixo, porque eu estava tomando conta, né? E aí meu feminino, né,
não estava ali para receber. E o meu marido, ele é uma pessoa muito de dar. Ele tem o feminino dele bem aguçado. Então, veja, né, como sintoniza, né? Porque eu tinha minha energia alta do masculino e ele tinha energia alta do feminino. Só que isso não fazia bem nem para mim nem para ele. Então, foi quando eu percebi que a gente precisava se ajustar. Eu precisava baixar um pouco o meu masculino e ele, e aumentar meu feminino e ele ao contrário, né? Aí, quando eu comecei a perceber isso, não é fácil, gente. Olha, é um processo realmente de autoconhecimento, de percepção, de acolhimento, de intenção, tudo isso que as meninas falaram agora. Então, mas aí eu comecei a entender isso e aí comecei a me abrir um pouco mais para receber, né? E comecei a colocar meu marido em evidência, a escutá-lo, a chamar ele para as decisões, né? Para que ele decida, ele tome a frente das coisas, faça o papel de homem da casa, né? Que eu acabava fazendo, né? Vejam, não é gênero, é energia, tá, gente? Mas se você, né? Se você é uma mulher, né? Com essa energia masculina, você acaba até se matando muitas vezes, né? Então, quando eu comecei a perceber isso e eu fui, né, trabalhando nisso no meu casamento, as coisas começaram a entrar mais nos eixos, a ficarem mais no lugar, né, vamos dizer assim, né, e até de atividades, né, de casa, enfim, profissionais começaram a equilibrar, né, porque a gente reclama que está sobrecarregada, que não tem ajuda, que isso, que aquilo, mas quando você percebe, você não está aceitando ajuda. Você fala que quer que o outro faça, que quer que o outro tenha iniciativa, mas quando o outro vai tentar fazer, aí você fala, não é assim, não gosto, não tá certo, tá errado, aí você quer fazer do seu jeito, né? Então você quer que o outro faça, mas você não aceita a forma com que o outro é, como o outro faz. Você acha que o teu jeito é a maneira correta, a maneira mais certa de fazer, né? E aí isso te inibe, né, de você desenvolver na outra pessoa o dar dela e o seu de receber. E na verdade isso me deixou claro porque esse acolher que a gente precisa de ajuda é o que a Fabi falou, que é o estereótipo da fraqueza. Exato. Né? Então, assim, aí tem mais isso ainda. Exato, perfeito. Eu tive essa questão de que eu tenho que me virar, eu tenho que me vencer no mundo, eu tenho que sobreviver. Se eu aceitasse ajuda, é como se eu estivesse sendo fraca, como se eu estivesse não fazendo o meu papel, né? Não estivesse sendo suficiente, não estivesse, né, fazendo aquilo que é a minha função. Só que, na verdade, a nossa função, a nossa potência está no acolhimento, né? A nossa maior potência da mulher é esse meio de campo, né? E eu estava tão desequilibrada que eu achava que o meu era fazer, né? E não aceitar ajuda e fazer sozinha, né? Então é muito incrível isso, o quanto isso afeta, né, a vida no dia a dia e o quanto são coisas sutis, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela teve que trabalhar fora porque meu pai faleceu e tal, enfim, né? Uma história de vida. E eu queria a ajuda dela para fazer uma atividade de casa, por exemplo, de escola. Mas ela não tinha esse tempo, ela não tinha nem habilidade, né? Enfim, para poder ajudar. Então, olha só, ficou no meu inconsciente de que eu tinha que me virar, que eu tinha que fazer sozinha. Não, eu não preciso de ajuda, eu posso fazer tudo sozinha. Esse é só um exemplo. Óbvio que ocorreram várias outras situações que acabaram reforçando isso. E aí a gente já dá gancho para a gente entrar para um outro vídeo, um outro assunto, que é a história da tua mãe e a história da tua mãe. A tua história é a tua história. O seu marido é presente, né? Que a gente, como está falando, no teu caso, o teu pai faleceu, ela realmente tinha que se virar. Mas tu não precisa, né? Então, como a gente repete a história inconscientemente, né? Exato. E a vivência dela, a energia masculina e feminina dela era uma, como você falou. A minha é outra. É exatamente isso. Então, as coisas ficam muito conectadas e são muito sutis e a gente não percebe. Se a gente não faz esse processo de auto-observação, de autoconhecimento, de acolhimento, você não vai perceber. Você só vive no automático, a sua vida está uma bagunça, você, né, tá brigando com o marido e você não entende nem o porquê. Então, olha o quanto isso é importante a gente se entender, a gente olhar para o nosso passado, olhar para o nosso presente,
e saber como a gente quer o nosso futuro, né? Para a gente poder realmente ter as coisas mais claras, né? E poder atuar, né, no que você quer. E obviamente, como a Fábio falou, você vai até onde você consegue. Se você, né, se tá pesado, se tá difícil, busque ajuda, porque realmente é muito difícil. Todo esse processo que eu vivi foi muito interno, mas também com muita ajuda, com muita terapia, né, por coisas que eu não percebia, que eu só consegui entender quando eu estava, né, tendo ajuda profissional, né, de um terapeuta, né, com tantas coisas circundando, né, então a gente tem que ter esse momento de conexão, né, de introspecção, entendendo os nossos ciclos, em que momento que eu tenho que estar mais introspectiva, em que momento que eu estou para receber e aceitar receber, em que momento que eu estou para dar e fazer com carinho, com amor, né? E não levem isso como uma tarefa gigantesca. Ela vai permear toda a nossa vida, em alguns momentos mais profundas e outros não tanto, mas as nossas dicas aqui é 5 minutos, gente. 5 minutos você anota no teu bloco de celular, menstruei, não menstruei, estou em tal dia, tem vários aplicativos, a gente pode até deixar na descrição. O caso as dicas da Fabi e da Lê é 5 minutos. Aconteceu agora a situação, sai, dá uma respirada, vai no banheiro, lava o rosto, olha no espelho, dá 2, 3 respiradas profundas e se conecta. Então, assim, um começo, as dicas simples, né? Então, não. Aí depois, conforme você for sentindo necessidade, for se percebendo, aí sim, você pode levar para uma coisa. Porque se a gente já chega com essa coisa grande demais, preciso fazer terapia, É verdade. é meio desesperador, dependendo de que fase você já está nesse autoconhecimento, né? Então, assim, você tem razão. vai. Tem que ser uma coisa bem de. Exato, não concordo plenamente. Essa coisa dos 5 minutinhos, simples você parar, né, para pensar, para internalizar aquilo, para entender aquela situação, refletir um pouquinho, isso já te dá esse ar, né, esse gás, né, e você simplesmente parar de fazer as coisas no automático já é muita coisa, né, então realmente eu trouxe aqui como algo assim, né, nossa, né, grandioso, mas é como você falou, é aos pouquinhos, é começando aos pouquinhos, né. Não, mas a tua experiência é outra, né, Ali? Então, a tua experiência já tem uma jornada percorrida, né? Exato, isso mesmo. Já é bastante tempo, né? Meu filho mais velho tem 14 anos, então eu estou nesse processo já há bastante tempo, né? Não é de ontem que eu comecei, né? Então, acho que é isso, gente. Então, a gente vai deixar na descrição também. A ideia é se conectem com vocês, usem essas pequenas diquinhas que a gente deu, dicas mais fáceis, né, de digerir, para a gente começar, para vocês começarem a se olhar e se conectar e perceber a vida fluir. Porque se a gente assumir o nosso papel e a função do feminino, que já é mais latente na mulher, vocês vão ver como a vida flui. Vocês vão ver como o fluxo de dar e receber fica mais gostoso, a gente sai daquela sensação de estar sobrecarregada, como a Lê falou, de se sentir um pouco vítima, como a Fabi falou, que a gente sempre acha que está sempre tudo contra a gente, né? E não é consciente, né, gente? Ninguém faz isso porque quer. A gente faz porque a gente não para olhar. Então, acho que é isso. Mais uma vez, obrigada por estarem conosco. Deixem aí seu like, seus comentários. Digam para a gente como é que vocês estão, como é que vocês percebem isso, e a gente vai adorar fazer essa troca com vocês. Até o próximo, então, gente. Obrigada. Beijo. Um grande beijo.